Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Desejo que a graça e o favor de Deus seja sobre a sua vida e que nesse estudo bíblico você seja profundamente impactado, transformado, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que seja bom demais esse nosso tempo em torno da Bíblia. Nós estamos na semana 37 do nosso estudo bíblico, seguindo o circuito bíblico. E hoje eu quero falar sobre o pior dos pecadores. Quem será o pior dos pecadores? Será que é o meu vizinho? Será que é a minha esposa, o meu filho? Será que é o meu chefe? Quem é o pior dos pecadores? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso e descobrir a partir do que Paulo disse a Timóteo. Na primeira carta, no primeiro capítulo, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, mas a gente não vai com pressa não, a gente vai devagar no texto e conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então vamos comigo, abra sua Bíblia, acesse, ou apenas escute aquilo que eu vou ler para você. Timóteo é um discípulo de Paulo. Paulo está escrevendo para ele, dando orientações para ele de como conduzir a liderança do ministério como um pastor jovem. Paulo, que já era experiente, já havia feito algumas viagens missionárias, já havia plantado algumas igrejas, e a partir da experiência não só com o Cristo, que se revelou a ele, também experiência de relacionamento com as igrejas, com a pregação do Evangelho, com a exposição do Evangelho de Jesus e também com a conversão de pessoas. Ele estava, então, derramando sobre o seu filho Timóteo daquilo que ele tinha. E ele não só fez isso pessoalmente, enquanto Timóteo estava perto dele, mas quando Timóteo estava longe, lhe enviou pelo menos 2 cartas. E aqui estamos na primeira carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 12, capítulo 1. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção no texto bíblico, no versículo 12, é que o que nós temos, o que nós nos tornamos em Deus, é visto por Deus muito antes de nos tornarmos. Para aí. Você entendeu o que eu disse? O que nós nos tornamos em Deus é visto por Deus muito antes de nos tornarmos. Significa que o amor de Deus é tão tremendo, a graça de Deus é tão absoluta e maravilhosa, a misericórdia do Senhor é tão maravilhosa sobre nós, que ainda pecadores, que mesmo antes de nos tornarmos melhores em Deus, Ele já nos vê assim. Ele já nos vê com essa possibilidade de transformação a partir da relação com Ele, a partir do encontro com Cristo e com a ação direta do Espírito Santo dentro das nossas vidas. O que Paulo está dizendo é que, de fato, ele não dá graças pelo que ele possuía ou aquilo que ele era capaz de fazer. Ele dá graças a Cristo Jesus, que olhou para ele, que deu forças a ele, que considerou ele fiel para que pudesse, então, desenvolver o ministério que ele desenvolveu. O ministério apostolar, o ministério de evangelismo, o ministério de pastoreio das igrejas, das pessoas. Essa gama de ministérios que Paulo exerceu é graça de Deus sobre ele, considerando ele alguém fiel, mesmo antes do encontro com Cristo. Então, a primeira coisa que eu preciso chamar a nossa atenção para essa nossa conversa é que nós podemos nos tornar pessoas absolutamente relevantes no reino de Deus se nos permitirmos viver com Ele. E a partir dessa relação,
o Senhor vai potencializando em nós, pelo seu Espírito, tudo aquele que Ele deseja fazer através de nós. Agora, se nós acharmos que somos capazes de fazer para Deus aquilo que Ele não pediu para a gente fazer, nós nunca seremos tudo aquilo que Ele deseja que sejamos. Nós somos pessoas que têm que descansar nas mãos do Senhor para viver sob o seu comando, sob a sua direção, para que Ele nos conduza aos lugares que Ele mesmo deseja. Ele não precisa da nossa ajuda. O que Ele precisa é que a gente se relacione com Ele, que a gente tenha consciência da sua graça, consciência de que nós não somos merecedores de receber dele chamado algum, ministério algum, dom algum. E quando o recebemos, usamos para a sua glória, não para nós. Você entende isso? Então Paulo começa a dizer que, olha, eu dou graças a Deus que Ele me considerou fiel. Ele teve misericórdia de mim para que eu pudesse, então, exercer a função pela qual eu fui designado a exercer. Paulo foi alguém relevante. Paulo foi alguém que, na história, foi uma das pessoas mais influentes, porque ele se deixou ser usado por Deus. Todos serão como Paulo? Não, só teve um Paulo. Mas você e eu seremos ou somos tudo aquilo que nós precisamos ser para o reino de Deus. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu papel. Não é sobre o quão famoso eu sou ou você é, o quanto que nós somos reconhecidos pelos outros, o quanto que não somos. Não é sobre isso. É sobre exercermos a nossa função no corpo de Cristo. Ele continua. Vou ler de novo o 12 para entrar no 13, ok? Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, e claro, é alguma coisa que chama a minha também, é que para reconhecer o ministério e o favor de Deus sobre nós, a gente precisa ter a absoluta clareza de quem nós éramos sem Deus. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade com pessoas que não conseguem enxergar o que eram antes da conversão a Cristo. Eu não consigo afirmar 100%, não consigo dar uma afirmação, mas eu consigo pelo menos suspeitar ou achar estranho se essa pessoa de fato teve um encontro transformador com Jesus Cristo. Por quê? Porque quem não se arrepende dos seus pecados não alcança a salvação, não alcança o Cristo. Quem não arrepende dos seus pecados não consegue enxergar o quão limpo precisa ficar. Então, se eu não enxergo o que eu preciso pedir perdão, por que eu preciso de Cristo mesmo? Para me perdoar do quê? Para me salvar do quê? Se eu não acho que eu preciso de salvação, ou não acho que eu estou equivocado, trilhando o meu próprio caminho. Paulo, ele tinha absoluta consciência, depois do encontro com o Cristo, no seu caminho, na sua trajetória, que ele consegue olhar para trás e ver o quanto que ele era distante de Deus e opositor a Cristo. Por isso que ele consegue ver que o que aconteceu com ele de ser transformado não tem a ver com uma habilidade pessoal, mas tem a ver com o favor de Deus e misericórdia dele. É pura graça. O problema que eu enxergo hoje é que muitas pessoas
não enxergam os seus pecados do passado, não sabem por que precisavam de Cristo, vivem uma vida como se fosse convertido, como se fossem convertidos, e acabam que, por causa desse lugar estranho, são arrogantes, são estranhos, são opressores dos outros, se acham melhores, claro, porque estão cheios de si mesmos. Estão vivendo uma vida religiosa muito bem regrada, com a força do seu próprio braço. São servos de Deus, não filhos. Se relacionam com Deus como uma divindade que a Ele devem um posicionamento apenas e não um coração transformado. Não uma vida integrada, integral, dedicada, fora dos holofotes, dedicada, fora dos olhos dos outros, uma vida responsável de busca. São pessoas que estão perdidas dentro de um contexto de santidade. Pessoas que performam o ser crente, mas o coração é duro. Falam coisas bonitas. Lideram igrejas. Lideram células. Lideram ministérios. São pais e mães de família, são jovens, adolescentes, cheios de si. Cheios de si, orgulhosos. E aí ele diz que alcançou misericórdia porque aquilo que fez, e ele lista o que fez, o passado, as coisas velhas, fez porque não sabia, fazia porque era incrédulo, era inocente. Era alguém que não sabia da verdade. É por isso que você e eu precisamos estar do lado das pessoas para, em atitude de vida transformada, mostrando de fato que somos diferentes, lançando bom perfume sobre a terra, precisamos andar com pessoas para que elas vejam e saibam que existe um outro caminho, que na verdade é um único caminho, que leva uma vida plena de paz, mesmo em meio às dores e lutas da vida, mesmo em meio a tantas complexidades. Versículo 14. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Não é lindo isso que Paulo fala? É lindo. Nós só nos tornamos tudo aquilo que Deus deseja que a gente se torne nele por causa da graça e do amor dele sobre nós. Tudo começa com um olhar de graça de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua criação. A palavra nos afirma que antes mesmo de merecermos qualquer coisa, antes mesmo de sermos transformados, o Senhor nos amou. Ele nos amou primeiro, nós não fizemos nada para merecer o amor de Deus. É por isso que a fé, é por isso que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. É somente por causa do amor dele sobre nós que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e a vida completamente renovada por causa dele. É tudo sobre ele. Versículo 15 diz o seguinte: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Meus irmãos, quando Paulo olha para trás, ele vê o favor de Deus, ele vê quem ele era, ele tem a consciência de quem ele era, ele só pode dizer: eu não mereço. Eu não mereço.
Eu não mereço o amor, eu não mereço a misericórdia, eu não mereço a graça de Deus. Porque de todos, eu sei quem eu sou. De todos eu sou o pior. Eu não mereço. É favor de Deus. É graça de Deus. Então, o pior dos pecadores é aquele que consegue olhar para trás e ver que não merecia absolutamente nada e Deus, por sua infinita graça e misericórdia, derrama o seu amor sobre os seus filhos, sobre mim, sobre você. Por isso que nós não temos a menor arrogância. Nós sabemos quem nós éramos. Nós sabemos olhar para trás e ver quem nós éramos sem Deus. Que nós não merecíamos nada. É por isso que agora, transformados, convertidos, conseguimos olhar para os outros com graça, com misericórdia. Porque se não fosse a mesma graça que recebemos, onde estaríamos todos nós? Eu sou o pior dos pecadores. Eu não merecia. Eu não merecia graça, não merecia misericórdia, não merecia salvação. Eu sei quem eu sou. Mas Deus quis me amar e eu aceito o seu amor e partilho com os outros do seu amor. Ele fala, essa afirmação é fiel e digna de aceitação. E a afirmação é, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar a todos os pecadores, inclusive a mim, o pior deles. Você consegue reconhecer que você, dos pecadores, é o pior? Eu consigo. Porque se eu olhar para mim mesmo, se eu falar as coisas para vocês que eu penso, tantas vezes, as vontades que eu tenho de fazer coisas que eu não deveria, você ia ficar com vergonha e eu muito mais. Você ia falar, meu Deus, mas ele, pastor, eu sou igual a você, meu irmão, minha irmã. Sujeito às mesmas tentações, aos mesmos pecados, às mesmas coisas. Eu sou dos piores. Mas mesmo assim, eu tenho coragem de estar aqui e ministrando sobre você. Por quê? Porque assim como Paulo vai dizer no versículo 16, eu sei de onde eu fui resgatado. Olha o versículo 16. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. A consciência de ser o pior dos pecadores não é para nos levar a uma vida libertina, uma vida onde eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, vivendo do jeito que eu quiser. Não é sobre isso. Reconhecer que eu sou o pior dos pecadores é saber que eu tenho um passado. É saber que eu tenho pensamentos ainda hoje. Que eu luto com coisas ainda hoje. Para me manter de pé, melhor, de joelhos em Deus. Que eu preciso dele. Para que assim eu possa me posicionar no reino de Deus para ser, de fato, um exemplo para as pessoas. Todo mundo é ex alguma coisa quando se converte. Um ex-mentiroso, um ex-drogado, um ex qualquer coisa. Então, nós alcançamos a misericórdia para que nós nos tornemos um estandarte. Uma luz colocada no alto, para que todos vejam e possam imitar o exemplo. Por causa da misericórdia de Deus, Ele quer usar você e eu, como usou Paulo, como um exemplo para aqueles que nele haverão de crer. Já que temos um passado, partilhamos dele. As pessoas vão ver que teve mudança. Que antes eu era de um jeito, agora eu sou de outro, as coisas estão mudando. O que está acontecendo? Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a minha vida. Antes eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu ainda tenho desejo nesse lugar, mas eu não respondo ao meu desejo, não sou escravo do meu desejo ou da minha vontade. Eu estou sendo transformado por Jesus, é muito difícil, mas eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou permanecendo. Versículo 17 termina assim: Ao Rei eterno,
o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, o pior dos pecadores, como você e eu, em Deus, convertidos, nos tornamos exemplo. Exemplo para o mundo, para que olhem para o Cristo que habita em nós, para que saibam o que é viver, como Jesus viveria, a partir do nosso exemplo. Para quê? Para que seja dada a honra e a glória para sempre ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, assim como tem ajudado a mim, e eu oro todos os dias, para que eu seja um farol para o mundo ver, um exemplo para todos, aquele que não merecia, mas recebeu amor e graça, se encontrou com Jesus, agora está buscando ser como ele, sendo um exemplo para a comunidade, para as pessoas ao redor, para que o nome de Jesus receba a honra e a glória e que muitas pessoas sejam alcançadas por ele, por Jesus, através do Espírito Santo, para que a gente celebre no céu juntos, naquele grande dia. Que Deus abençoe, até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.